às declarações de Cristo dos últimos dias. A crença em Deus deve começar com perceber as tendências malignas do mundo. Vocês sabem qual é a maior sabedoria? Com base em sua estatura atual, vocês sabem em que deveriam se concentrar na fé e qual é a maior sabedoria quanto a como vocês deveriam buscar e praticar? Algumas pessoas não parecem ser muito habilidosas por fora e são silenciosas e reservadas o tempo todo. Elas não falam muito, mas no coração elas têm uma sabedoria extrema que os outros não têm. A maioria das pessoas não consegue vê-la, e mesmo quando conseguirem, elas não a perceberão como sabedoria. Acharão que é desnecessária e que não tem valor. Vocês conseguem imaginar qual é essa maior sabedoria delas? Ter um coração que está sempre quieto diante de Deus, que sempre ora a Deus e sempre se aproxima dele. Vocês tocaram um pouco na resposta certa. Qual é o propósito de se aproximar de Deus? Buscar a vontade de Deus. Qual é o propósito de buscar a vontade de Deus? É confiar nele. O propósito é confiar em Deus. Se você confiar em Deus em tudo, Deus esclarecerá, conduzirá e guiará você. Você não terá que tatear no escuro como um homem cego e pode simplesmente agir de acordo com as palavras de Deus. Isso não é muito mais fácil? Você não precisará mais ficar agindo desajeitadamente. Você pode simplesmente agir como Deus indica. Isso é fácil e rápido e não exige que você se esgote seguindo sendas tortuosas. Deus expressou suas palavras muito claramente, portanto, você não precisa se preocupar com decidir como deve agir. Isso não é sabedoria? Vocês entendem agora? Deixem-me dizer-lhes, a maior sabedoria é olhar para Deus e confiar em Deus em todas as coisas. Isso não é reconhecido por pessoas comuns. Todas as pessoas pensam que participar de mais reuniões, ouvir mais sermões, ter mais comunhão com os irmãos e irmãs, renunciar mais, sofrer mais e pagar um preço maior lhes renderá a aprovação e a salvação de Deus. Pensam que praticar dessa forma é a maior sabedoria, mas negligenciam a questão mais importante: olhar para Deus e confiar em Deus. Veem a mesquinha esperteza humana como sabedoria e ignoram o efeito último que suas ações deveriam alcançar. Isso é um erro. Independentemente de quanta verdade a pessoa entenda, de quantos deveres ela desempenhou, de quanto experimentou enquanto desempenhava esses deveres, de quão grande ou pequena seja a estatura da pessoa, ou de em que tipo de ambiente ela se encontra, o que não pode faltar é olhar para Deus e confiar nele em tudo o que fizer. Esse é o maior tipo de sabedoria. Por que eu digo que essa é a maior sabedoria? Mesmo que uma pessoa tenha vindo a entender algumas verdades, isso bastará se ela não confiar em Deus? Algumas pessoas acreditam em Deus há muitos anos e já experimentaram várias provações, têm certa experiência prática, entendem um pouco da verdade e têm certo conhecimento prático da verdade, mas não sabem confiar em Deus, nem entendem como olhar para Deus e confiar nele. Tais pessoas possuem sabedoria?
são as pessoas mais tolas e são do tipo que se acha esperto. Não temem a Deus e não evitam o mal. Algumas pessoas dizem: entendo muitas verdades e possuo as verdadeiras realidades. Não há nada de errado em apenas fazer as coisas de modo baseado em princípios. Eu sou leal a Deus e sei como me aproximar dele. Não basta que eu pratique a verdade quando as coisas acontecem comigo? Não há necessidade de orar a Deus ou de olhar para Deus. Praticar a verdade é correto, mas há muitos momentos e situações em que as pessoas não sabem qual verdade e quais verdadeiros princípios são tocados. Todos aqueles que têm experiência prática sabem disso. Por exemplo, quando encontra algum problema, você pode não saber em que verdade esse problema toca, nem como a verdade relevante para esse problema deve ser praticada ou aplicada. O que você deveria fazer em momentos assim? Não importa quanta experiência prática tenha, você não pode entender as verdades princípios em todas as situações. Não importa desde quando você tenha acreditado em Deus, quantas coisas tenha experimentado e quanta poda ou disciplina tenha experimentado. Mesmo que entenda a verdade, você ousa dizer que você é a verdade? Ousa dizer que você é a fonte da verdade? Algumas pessoas dizem: conheço de cor todas aquelas declarações e passagens conhecidas no livro A Palavra Manifesta em Carne. Não preciso confiar em Deus ou olhar para Ele. Quando vier a hora, estarei bem confiando apenas nessas palavras de Deus. As palavras que você decorou são estáticas, mas os ambientes que você encontra, assim como seus estados, são dinâmicos. Você é capaz de declamar palavras e doutrinas, mas não pode fazer nada com elas quando algo lhe acontece, o que prova que você não entende a verdade. Por melhor que seja recitando palavras e doutrinas, isso não significa que você entenda a verdade, muito menos que você é capaz de praticar a verdade. Assim, há aqui uma lição muito importante a ser aprendida. E qual é essa lição? Que as pessoas precisam olhar para Deus em todas as coisas e que, ao fazê-lo, elas podem alcançar uma confiança em Deus. Só ao confiar em Deus, elas terão uma senda a seguir e a obra do Espírito Santo. Caso contrário, você pode fazer algo corretamente e sem violar a verdade. Mas se não confiar em Deus, suas ações nada mais são senão boas ações do homem e não podem satisfazer a Deus. Visto que as pessoas têm uma compreensão tão superficial da verdade, é provável que elas sigam regulamentos e se agarrem obstinadamente a palavras e doutrinas, usando essa mesma verdade quando enfrentarem situações variadas. É possível que possam completar muitas questões em conformidade geral com as verdades princípios, mas nem a orientação de Deus, nem a obra do Espírito Santo podem ser vistas nisso. Existe um problema sério aqui, que é que as pessoas fazem muitas coisas em dependência de sua experiência, dos regulamentos que entenderam e de certas imaginações humanas. É difícil alcançar a oração verdadeira a Deus e olhar verdadeiramente para Deus e confiar nele em tudo o que fazem. Mesmo que alguém entenda a vontade de Deus, é difícil alcançar o efeito de agir conforme foi guiado por Deus e de acordo com as verdades princípios. Por essa razão,
eu digo que a maior sabedoria é olhar para Deus e confiar nele em todas as coisas. Como as pessoas podem praticar olhar para Deus e confiar em Deus em todas as coisas? Algumas pessoas dizem: eu sou jovem, minha estatura é baixa e acredito em Deus há pouco tempo. Eu não sei como praticar olhar para Deus e confiar em Deus quando algo acontece. Isso é um problema. Há muitas dificuldades em acreditar em Deus e você deve passar por muitas tribulações, provações e dores. Todas essas coisas exigem olhar para Deus e confiar em Deus para atravessar os tempos difíceis. Se você não consegue praticar olhar para Deus e confiar em Deus, você não conseguirá passar pelas dificuldades e não conseguirá seguir a Deus. Olhar para Deus, confiar em Deus, não é uma doutrina vazia, nem é um mantra para acreditar em Deus. Pelo contrário, é uma verdade central, uma verdade que você deve possuir para acreditar em Deus e segui-lo. Algumas pessoas dizem: olhar para Deus e confiar em Deus só se aplica quando acontece um evento importante. Por exemplo, você só deve olhar para Deus e confiar em Deus quando se depara com tribulações, provações, prisão e perseguição, ou quando se depara com dificuldades em seus deveres, ou quando é podado. Não há necessidade de olhar para Deus e confiar em Deus nos assuntos triviais da vida pessoal, porque Deus não se importa com eles. Essa afirmação está correta? Definitivamente não está correta. Há um desvio aqui. É necessário olhar para Deus em assuntos maiores. Mas será que você consegue lidar com as coisas triviais e os pequenos assuntos na vida sem princípios? Em assuntos como vestir-se e comer, será que você pode agir sem princípios? Certamente não. E nas suas relações com pessoas e assuntos? Certamente não. Mesmo no dia a dia e em assuntos triviais, você deve pelo menos ter princípios para ser capaz de viver uma semelhança humana. Os problemas que envolvem princípios são problemas que envolvem a verdade. As pessoas podem resolvê-los por conta própria? Claro que não. Portanto, você tem que olhar para Deus e confiar em Deus. Somente quando você ganha o esclarecimento de Deus e entende a verdade, esses problemas triviais podem ser resolvidos. Se vocês não olham para Deus e não confiam em Deus, vocês acham que essas questões envolvendo princípios podem ser resolvidas? Certamente não com facilidade. Pode-se dizer que, em todas as coisas que as pessoas não conseguem ver com clareza e que exigem que as pessoas busquem a verdade, elas devem olhar para Deus e confiar em Deus. Não importa quão grande ou pequeno seja, qualquer problema que precise ser resolvido com a verdade requer olhar para Deus e confiar em Deus. Isso é uma necessidade. Mesmo que as pessoas entendam a verdade e possam resolver os problemas por conta própria, esses entendimentos e soluções são limitados e superficiais. Se as pessoas não olham para Deus e não confiam em Deus, sua entrada nunca poderá ser muito profunda. Por exemplo, se você está doente hoje e isso afeta o desempenho do seu dever, você precisa orar sobre esse assunto e dizer: Deus, hoje não estou me sentindo bem. Não consigo comer e isso está afetando o desempenho do meu dever. Tenho que me examinar. Qual é a razão verdadeira de eu estar doente?
Estou sendo disciplinado por Deus por não ser leal no meu dever. Deus, peço que tu me ilumines e me guies. Você deve clamar dessa forma. Isso é olhar para Deus. No entanto, quando olha para Deus, você não pode simplesmente seguir formalidades e cumprir regulamentos. Se não buscar a verdade para resolver problemas, você atrasará as coisas. Depois de orar a Deus e olhar para Deus, você ainda deveria viver sua vida como é sua obrigação, sem atrasar os deveres que tocam a você desempenhar. Se estiver doente, deveria consultar um médico, e isso é correto. Ao mesmo tempo, deve orar, refletir sobre si mesmo e buscar a verdade para resolver o problema. Somente praticar dessa forma é completamente apropriado. Para certas coisas, se as pessoas souberem como fazê-las corretamente, então deveriam fazê-las. É dessa forma que as pessoas deveriam cooperar. Contudo, se o efeito e o objetivo desejados podem ser plenamente alcançados nesses assuntos ou não, isso depende de você olhar para Deus e confiar em Deus. Em problemas que as pessoas não conseguem ver com clareza e com os quais não conseguem lidar bem sozinhas, elas devem olhar para Deus ainda mais e buscar a verdade para resolvê-los. A habilidade de fazer isso é o que as pessoas com humanidade normal deveriam possuir. Há muitas lições a serem aprendidas olhando para Deus. No processo de olhar para Deus, você pode receber o esclarecimento do Espírito Santo e você terá um caminho, ou se a palavra de Deus vier sobre você, você saberá como cooperar, ou talvez Deus arranje algumas situações para que você aprenda lições, nas quais há as boas intenções de Deus. No processo de olhar para Deus, você verá a orientação e a liderança de Deus, e estas ajudarão você a aprender muitas lições e a obter um entendimento melhor de Deus. Esse é o efeito alcançado ao olhar para Deus. Portanto, olhar para Deus é uma lição que aqueles que seguem Deus devem aprender muitas vezes, e é algo que nunca acabarão de experimentar no tempo de uma vida. Há muitas pessoas cuja experiência é superficial demais e que não conseguem ver as ações de Deus, por isso pensam: há muitas pequenas coisas que eu mesmo posso fazer e nas quais não preciso olhar para Deus. Isso está errado. Algumas coisas pequenas levam a coisas grandes, e a vontade de Deus está escondida em algumas coisas pequenas. Muitas pessoas ignoram as coisas pequenas e, como resultado, sofrem grandes contratempos devido a pequenas questões. Aqueles que realmente têm um coração temente a Deus, tanto em questões grandes como em pequenas, olham para Deus, oram a Deus, confiam tudo a Deus e depois veem como Deus os conduz e guia. Quando você tiver tal experiência, você poderá olhar para Deus em todas as coisas, e quanto mais experimentar isso, mais você perceberá que olhar para Deus em todas as coisas é muito prático. Quando você olhar para Deus num assunto, é possível que Deus não lhe dê um sentimento, um significado claro, muito menos instruções claras, mas Ele o fará entender uma ideia que tem relevância exata com o assunto, e isso é Deus guiando você usando um método diferente e lhe dando um caminho. Se você conseguir sentir e entender isso, você se beneficiará. Talvez você não consiga entender nada no momento,
mas deve continuar a orar e a olhar para Deus. Não há nada de errado com isso. E mais cedo ou mais tarde você será esclarecido. Praticar dessa forma não significa cumprir regulamentos. Em vez disso, é satisfazer as necessidades do Espírito. E é assim que as pessoas devem praticar. Talvez você não receba esclarecimento e orientação sempre que orar a Deus e olhar para Deus. Mas as pessoas devem praticar dessa forma e, se quiserem entender a verdade, devem praticar dessa forma. Esse é o estado normal da vida e do espírito. E só assim as pessoas podem manter uma relação normal com Deus, para que seu coração esteja próximo de Deus. Pode-se, portanto, dizer que olhar para Deus é a interação normal com Deus no coração das pessoas. Independentemente de poder receber o esclarecimento e a orientação de Deus, você deve orar a Deus e olhar para Deus em todas as coisas. Essa é também a forma inevitável de viver diante de Deus. Quando as pessoas acreditam em Deus e seguem Deus, elas devem ter o estado de espírito de sempre olhar para Deus. Esse é o estado de espírito que as pessoas com humanidade normal devem possuir. Às vezes, confiar em Deus não significa pedir a Deus que faça algo usando palavras específicas, nem pedir sua orientação ou proteção específicas. Ao contrário, é quando encontram algum problema que as pessoas são capazes de invocá-lo sinceramente. Então, o que Deus está fazendo ali quando as pessoas o invocam? Quando o coração da pessoa se agita e ela pensa: "Ó Deus, não consigo fazer isso sozinha. Não sei como fazer e me sinto fraca e negativa." Quando esse pensamento surge nela, Deus não sabe disso? Quando esse pensamento surge nas pessoas, o coração delas é sincero. Quando elas invocam Deus sinceramente dessa maneira, Deus concorda em ajudá-las? Apesar do fato de poderem não ter dito uma palavra, elas mostram sinceridade e assim Deus concorda em ajudá-las. Quando alguém encontra uma dificuldade especialmente espinhosa, quando não tem ninguém a quem recorrer, quando se sente particularmente desamparado, ele coloca sua única esperança em Deus. Como são suas orações? Qual é seu estado de espírito? Ele é sincero. Existe alguma adulteração nesse momento? Só quando confia em Deus, como se Ele fosse a última gota a que você se agarra, esperando que Ele o ajude, é que seu coração é sincero. Embora você possa não ter dito muito, seu coração já se mexeu. Isto é, você dá seu coração sincero a Deus e Deus ouve. Quando ouve, Deus vê suas dificuldades e Ele irá esclarecer você, guiar você e ajudar você. Quando o coração do homem é o mais sincero. É mais sincero quando o homem olha para Deus quando não há saída. A coisa mais importante a se possuir ao olhar para Deus é um coração sincero. Você deve estar num estado de realmente precisar de Deus. Ou seja, o coração das pessoas deve ser, no mínimo, sincero, não superficial. Elas não devem mexer só a boca sem o coração. Se você é superficial ao falar com Deus, mas seu coração não é comovido e o que você pretende dizer é: "Eu já fiz meus planos e, Deus, eu só estou te notificando. Eu os realizarei mesmo que tu não concordes. Estou apenas agindo sem me envolver." Isso significa encrenca.
você está enganando e brincando com Deus. E isso também é uma expressão da irreverência para com Deus. Como Deus tratará você depois disso? Deus o ignorará e o deixará de lado, e você será totalmente humilhado. Se você não buscar Deus ativamente e não fizer um esforço na verdade, você será eliminado. A maioria das pessoas que acreditam em Deus está nesse estado. Na maior parte do tempo, elas vivem numa condição irrefletida e inconsciente, e quando nada fora do comum aconteceu, quando elas não estão em nenhuma dificuldade grande, elas não sabem orar a Deus ou confiar nele. Elas não buscam a verdade diante de problemas comuns, mas vivem segundo seu conhecimento, doutrinas e inclinações. Elas sabem muito bem que a coisa certa a fazer é confiar em Deus, mas, na maior parte do tempo, elas confiam em si mesmas e nas condições e nos ambientes benéficos à sua volta, como em quaisquer pessoas, eventos e coisas que sejam vantajosas para elas. É nisso que as pessoas são melhores. No que são piores, é em confiar em Deus e olhar para Ele, porque acham que levantar os olhos para Deus é incômodo demais, que, não importa como orem a Deus, ainda assim não receberão nenhum esclarecimento, nem iluminação, nem resposta imediata. Assim, acham que conseguem poupar-se o trabalho e procurar uma pessoa que resolva o problema. Por isso, nesse aspecto das suas lições, as pessoas têm o pior desempenho, e sua entrada nelas é a mais superficial. Se você não aprender a como olhar para Deus e confiar nele, nunca verá Deus trabalhar em você, guiá-lo ou iluminá-lo. Se você não puder ver essas coisas, então questões como: se Deus existe e se Ele guia tudo na vida da humanidade, terminarão na profundeza do seu coração com um ponto de interrogação, em vez de um ponto final ou ponto de exclamação. Deus guia tudo na vida da humanidade? Deus escrutina o fundo do coração do homem? Se é assim que você pensa, você está encrencado. Por que motivo você transforma isso em perguntas? Se não confiar verdadeiramente em Deus ou não olhar para Ele, você não será capaz de dar origem a uma fé genuína nele. Se você não puder dar origem a uma fé genuína nele, então para você, esses pontos de interrogação existirão sempre, acompanhando tudo o que Deus faz, e não haverá pontos finais. Quando vocês não estiverem ocupados, perguntem-se: eu acredito que Deus é o soberano de todas as coisas. Isso é seguido por um ponto de interrogação, um ponto final ou um ponto de exclamação. Quando ponderarem sobre isso, vocês não saberão dizer em que estado exatamente vocês se encontram por um tempo. Depois de ganhar alguma experiência, vocês conseguirão ver as coisas com clareza e dizer com certeza: Deus é realmente o soberano de todas as coisas. A isso seguirão 3 pontos de exclamação, e será assim porque vocês realmente têm conhecimento da soberania de Deus, sem dúvida alguma. Em qual desses estados vocês se encontram? Em vista de seus estados e estaturas atuais, é evidente que há principalmente pontos de interrogação, e há muitos deles. Isso significa que vocês não entendem nada da verdade e que ainda há dúvidas em seu coração. Quando as pessoas têm muitas dúvidas sobre Deus, elas já estão à beira do perigo. Elas têm o potencial de cair e trair a Deus a qualquer momento.
E por que digo que a estatura das pessoas é baixa? Com base em que o tamanho da estatura de uma pessoa é determinado? Isso é determinado por quanta fé verdadeira em Deus você possui e quanto conhecimento real você tem. E quanto vocês têm? Vocês examinaram essas coisas antes? Há muitas pessoas jovens que passaram a crer em Deus por meio de seus pais. Aprenderam algumas doutrinas sobre a crença em Deus com seus pais e acham que crer em Deus é algo bom, que é uma coisa positiva, mas ainda precisam entender da verdade ou experimentar e verificar as verdades que os crentes em Deus devem entender. É por isso que elas têm todos esses pontos de interrogação e noções. A maioria das palavras que saem de sua boca não são afirmações nem exclamações, são perguntas. É por isso que elas têm deficiências demais e não conseguem enxergar as coisas, e é difícil dizer se elas serão capazes de permanecer firmes. É normal que vocês tenham muitos pontos de interrogação em seus 20 ou 30 anos de idade. Mas depois de terem desempenhado seu dever por algum tempo, de quantos desses pontos de interrogação vocês conseguirão se livrar? Vocês conseguirão transformar esses pontos de interrogação em pontos de exclamação? Isso dependerá da sua experiência. Isso é importante ou não? Isso é tão importante. O que acabei de dizer que é a maior sabedoria? Olhar para Deus e confiar nele em todas as coisas. Quando ouvem isso, algumas pessoas dizem: essa resposta é simples e comum demais. É um ditado desgastado e ninguém o usa hoje em dia. Olhar para Deus pode parecer um jeito óbvio de praticar, mas é uma lição que todo seguidor de Deus deveria estudar e em que deveria entrar durante a sua vida. Jó olhava para Deus quando tinha seus 70 anos de idade? E como ele olhava para Deus? Quais eram as manifestações específicas de ele olhar para Deus? Quando seus bens e seus filhos foram tirados dele, como ele olhou para Deus? Ele orou no coração e fez algumas coisas externamente. E o que a Bíblia fala sobre isso? Então Jó rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Ele se prostrou no chão e adorou. Isso é uma manifestação de olhar para Deus. Isso foi incrivelmente devoto. Isso é algo que vocês conseguiriam fazer? Nós ainda não somos capazes de fazer isso. Então, estão dispostos a fazer isso? Se alguém consegue alcançar o nível de Jó, temer a Deus e evitar o mal, e se tornar uma pessoa irrepreensível, ele é perfeito. Mas, enquanto estiverem desempenhando seu dever, vocês precisam ter a vontade de suportar a adversidade. Vocês precisam continuar se esforçando pela verdade. Quando conseguirem entender a verdade e lidar com as coisas de acordo com os princípios, vocês terão cumprido as exigências de Deus. Vocês só precisam se lembrar disso.